A pergunta é: como praticar a atenção plena? A atenção plena é, na realidade, algo que transcende uma prática. Em geral, as pessoas fazem essa pergunta na intenção de descobrirem como irão realizar uma prática que as levará a esse estado de atenção plena. No entanto, a plena atenção, ou esse estado de atenção plena, é algo presente agora, aqui. Quando há uma observação direta de todo e qualquer estado que surja nesse exato momento. Então, a pergunta sobre como praticar a atenção plena, para mim, é o mesmo que perguntar o que é real meditação. Real meditação ou atenção plena, isso compreendido de uma forma vivencial, não teórica, não conceitual, não ideológica, não como mais uma crença, não como mais uma teoria, não como mais um conhecimento que se adquiriu. A vivência real disso é você em seu natural estado de meditação. A observação do movimento da mente, agora aqui. Aqui eu me refiro à mente egóica, a essa mente dualista, a esta mente presente em você, a essa mente que você conhece, com tudo que ela contém. A observação direta disso é possível quando há uma aproximação nesta intenção direta de observar, de se tornar ciente, de se tornar cônscio de si mesmo, neste exato momento, neste momento presente. Assim, nós estamos em direto contato com o autoconhecimento. Esse autoconhecimento é essa observação direta de todo e qualquer movimento do eu, desse mim, dessa pessoa. O que é esse eu? O que é essa pessoa? Esse eu, ele é o resultado de um acúmulo de lembranças, de memórias, de recordações. O nome que você tem, a história que você pode contar sobre você, os sentimentos que você pode expressar no seu viver, na relação com o mundo à sua volta, consigo mesmo, com o outro. Tudo isso faz parte desse eu. Então, todo esse conteúdo de consciência, essa mais aparente, notória a todos e a si mesmo com facilidade, que é essa mente consciente, e essa mais oculta, que você traz dentro de si mesmo e que, em alguns momentos, você tem alguns vislumbres da presença dessa história guardada, oculta, que nós chamamos de inconsciente
ou mente inconsciente, tudo isso faz parte desse conteúdo. Esse conteúdo é a ego-identidade. A observação do movimento da mente, a observação do movimento do eu, desse mim, desta identidade pessoal, esta observação, ela quando é real, e aqui eu quero frisar um pouco mais isso, real é no sentido que nós colocamos aqui dentro desse canal. Nós podemos ler sobre autoconhecimento, podemos ler sobre atenção plena, podemos ler sobre meditação. E podemos até praticar alguma coisa chamada autoconhecimento, atenção plena ou meditação. Aqui eu me refiro a esse modo como nós nos aproximamos desse assunto aqui com você. A forma real de nos aproximarmos do autoconhecimento é termos a compreensão direta daquilo que, na verdade, somos, como consciência real. Aqui já não me refiro mais a essa consciência consciente e inconsciente, essa consciência da mente egóica. Aqui eu me refiro desta consciência que é a verdade do seu ser, do seu natural ser, não deste ser que você apresenta ser, não desta consciência que você apresenta ter. Essa consciência que você apresenta ter, esse ser que você apresenta ser, isso está dentro desse contexto de uma identidade presente, agora aqui nessa experiência. Essa identidade é ilusória, essa identidade não é real. É isso que a revelação da verdadeira meditação lhe mostra, tendo por base o autoconhecimento. E assim temos uma estreita relação entre aquilo que aqui nós temos chamado de real meditação, não o que se pratica aí fora chamado meditação, mas aqui nós temos uma playlist explicando para você qual é a nossa visão do que nós entendemos por meditação. Então, nesta real meditação, há uma estreita relação entre esta meditação e esta atenção plena. A palavra em inglês é mindfulness. Não é uma técnica, não é uma prática. As pessoas perguntam como praticar a atenção plena ou como alcançar o estado de atenção plena. Notem, atenção plena não é um estado. E a atenção plena não é uma prática. A atenção plena é o seu natural estado de percepção da realidade agora aqui. Esta percepção da realidade elimina a ilusão do eu, deste eu com os seus estados. Os estados que nós conhecemos são estados mentais, estados relativos a esta identidade egóica, a este senso do eu. Todos os estados conhecidos são estados dentro desse movimento da mente egóica. Eu tenho chamado isso de consciência mental.
todos os estados. Nós temos os estados, assim, bastante conhecidos como o estado de vigília, o estado de sonho e o estado de sono profundo. E dentro desses 3 estados, nós temos estados internos dentro desta mente egóica. São os estados desta consciência mental. As emoções, os sentimentos e os pensamentos giram em torno desses estados. São estados internos desta consciência mental. A tristeza, a alegria, a ansiedade, a preocupação, o medo, o desejo, o prazer, tudo isso diz respeito a estados desta consciência mental. O que ocorre dentro do estado de vigília e do estado de sonho, enquanto que no sono profundo não há nenhum aparente estado. Mas isso ainda está dentro desse contexto dessa consciência mental. E quando nós nos referimos aqui a esta atenção plena, a real atenção plena é a ciência da verdade desta consciência de todos os estados presentes. Isso não é uma prática. Você não pode praticar atenção plena. Você pode se tornar cônscio do seu natural estado de pura consciência, de desidentificação com todos os estados, vigília, sonho, sono profundo, e esses outros estados desta consciência mental, tristeza, alegria, emoção, sentimento, esta percepção é o seu natural estado de atenção plena. Não é algo que se pratica. É você cônscio de si mesmo, agora, aqui. Isso não requer esforço. Isso não requer uma disciplina autoimposta a si mesmo. Notem a palavra disciplina, como nós usamos. Disciplina lembra se obrigar, se ordenar, se disciplinar, no sentido de fazer alguma coisa. Aqui, esta ciência da verdade sobre si mesmo é a direta constatação daquilo que aqui está presente. Não há esforço, não há uma prática. É como a meditação acontece. A meditação é a ciência daquilo que agora está aqui, sem esse elemento do eu se obrigando, se forçando, tentando fazer algo com aquilo que se mostra, com aquilo que se apresenta. Assim, o trabalho real aqui, que podemos chamar de atenção plena, podemos também chamar de aproximação do autoconhecimento e da real meditação prática. Então, eu diria que esta atenção plena, ela é prática. Não é a prática da atenção plena, é a atenção plena na prática. Na prática é no viver, agora, aqui, se tornando cônscio de si mesmo, ciente de si mesmo, de todo e qualquer movimento do pensamento, do sentimento, da emoção, da sensação. Você faz isso agora, aqui, em seu estado de vigília. E quando isso é feito de uma forma
perfeita, completa, e aqui esse fazer é apenas estar ciente de si nesse instante, trabalhar isso momento a momento. Se isso ocorre, você leva isso para o sonho. Então, está acontecendo um trabalho de autorrealização, de constatação da verdade do seu próprio ser real, a constatação da própria consciência. Isso tudo está ocorrendo porque a mente está numa disposição interna de quietude, de silêncio, de observação. Então, isso abre essa porta, a porta do autoconhecimento. É com a presença do autoconhecimento que a real meditação se apresenta, se mostra. Quando isso está presente, nós temos atenção plena. Alguns chamam de mindfulness. Atenção plena, mindfulness. Aqui e agora está a realidade da vida. Observar esse sentido de separação, de dualidade. Isso é algo típico desta consciência egóica, desta consciência mental. O que é essa dualidade? Essa dualidade é a separação entre você e a vida, entre você e Deus, entre você e a existência, entre você e o outro, entre você e um pensamento que surge, você e um sentimento que surge, você e uma emoção que surge. Sim, isso mesmo. Um sentimento é algo presente, um pensamento é algo presente, uma emoção é algo presente, mas não tem esse você. A dualidade é a separação ideológica quando o pensamento se separa como sendo o pensador, quando a emoção, a própria emoção, cria a ideia de alguém presente na experiência. Então, acontece de surgir aquele que experimenta a emoção. Essa separação é a dualidade. Só há sensação, mas surge a ilusão de alguém nesse sentir. Tudo isso está vindo desse fundo psicológico de condicionamento. Tudo isso está vindo desse eu, do sentido desse eu presente, do eu que sente, do eu que se emociona, do eu que pensa, do eu na vida, deste eu na existência, deste eu e o outro. Essa dualidade é o sentido de separação. Aqui nós temos trabalhado com você o despertar da consciência. A iluminação espiritual representa o fim da dualidade, é a não dualidade. A palavra aqui é Advaita. Isso é direto dos Vedas, da Advaita Vedanta. A única realidade na existência é a realidade da vida como ela é, sem o sentido de um eu que se separou disso. Nós temos expressões em nossas relações, todas elas baseadas nesse sentido de dualidade. O meu carro foi levado para lavar.
Meus filhos estão no colégio. Eu e minha casa, eu e minha esposa, eu e os meus pensamentos. Eu me sinto assim. Eu penso dessa forma. Desde criança, nós temos essa linguagem, nós aprendemos essa linguagem. Essa é a linguagem que nós conhecemos. Para efeitos práticos na vida, é muito prático dizer: eu vou viajar. Eu preciso escrever esse e-mail. Essa é a minha esposa, esse é o meu carro. Para objetivos práticos, tudo bem. O problema é que existe psicologicamente, internamente, interiormente, esta ilusão. A ilusão de alguém presente nessa experiência da relação com o carro, com a esposa, com os filhos, com um trabalho, como escrever um e-mail. O sentido de dualidade é aquilo que em nossa vida está sustentando toda forma de contradição, de sofrimento. Nossos apegos, desejos e medos. Nossa ansiedade, nossa depressão, nossa preocupação. É sempre a ideia de um eu que tem essas coisas e diz: nossa, a minha dor, o meu sofrimento, a minha tristeza. Nós não entramos em contato direto com a experiência, como ela é. Nós preservamos essa identidade ilusória presente na experiência. Isso é um condicionamento psicológico. Tem sido assim desde a infância. É isso que não existe naqueles que estão realizados. Aquele que realizou o seu ser está vivendo em seu natural estado de pura consciência, onde tudo isso aparece para ele ou para ela como uma aparição onírica, como um sonho. Note, quando você acorda pela manhã, percebe que tudo que você viveu à noite, no sonho, não é a realidade do que você tem agora, nesse instante. Aquilo estava no mundo imaginário do pensamento. Era apenas uma história contada por pensamentos, símbolos, imagens. As emoções ali, os sentimentos ali, os objetos, o mundo ali, só existia na mente. Aquele mundo se foi e agora você acordou do sonho e percebe que nada daquilo foi real, nada daquilo era real. No entanto, enquanto o sonho acontecia, aquilo era muito real para esse mim, para esse eu, para você. Uma vez em seu natural estado de consciência, real presença, real consciência, que é iluminação espiritual ou realização de Deus, o mundo é visto como ele é. Um sonho, uma aparição. A realidade presente é a realidade desta consciência que não se separa. A realidade presente é a realidade da Advaita, a não dualidade. Assim, essa atenção plena lhe revela a real meditação.
E isso só pode ocorrer agora aqui. Precisamos romper com essa ilusão. Isso é possível dentro de um trabalho como esse. Assim, aqui fica o convite para você, ok? Para trabalharmos isso juntos. Nós temos encontros online, encontros presenciais, também retiros, e podemos trabalhar isso juntos. Então eu quero lhe convidar a deixar aí o seu like, se inscrever no canal. Valeu pelo encontro e até a próxima. Então, apenas esta real meditação lhe abre a porta da realização de Deus ou iluminação espiritual. Agora, temos que saber o que é isso e qual é essa prática real.